Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 23 de dezembro de 2021, são 22 horas e 21 minutos. Lição número 4 da classe de adolescentes. Uma promessa, uma esperança. Antes de dar prosseguimento aqui a esta aula, quero agradecer a você que durante todo este trimestre e este ano esteve aqui comigo. Quero lhe desejar um feliz ano novo para você e para toda a sua família. Nesse trimestre, estamos estudando, ou estudaremos, a história da salvação. A mensagem. Todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem por meio dele o perdão dos pecados. Atos capítulo 10, versículo 43. Vamos descobrir. Você sabia que o nascimento de Jesus foi planejado por Deus nos mínimos detalhes? Durante muitos séculos, Deus usou homens e mulheres para anunciar a vinda do Salvador. Ao longo do Antigo Testamento, podemos ver dezenas de profecias específicas sobre o nascimento, a vida e a obra do Messias, e todas se cumpriram em Jesus. Você sabia disso? Hoje vamos conhecer algumas dessas promessas e profecias. É muito interessante a questão bíblica sobre o que tange a ideia, da promessa, da profecia. Muito provavelmente, mas agora final de ano, tem aquelas promessas, dos pais. Se você passar de série, eu vou te dar isso. E claro, quando a pessoa passa de série, claro que ele quer que se cumpra aquela promessa. É bem verdade. Para você que é adolescente, quando você passa de série na escola, você não faz mais do que a sua obrigação. Seus pais não têm nenhuma obrigação de te presentear por isso. Por quê? Porque passar de série é uma obrigação sua. Entretanto, de modo geral, os pais costumam presentear seus filhos quando passam de série. Então, quando se faz uma promessa, que é logo que se cumpra, A Bíblia, ela traz algumas questões bastante interessantes, porque lá em Gênesis, nós vamos ver a seguir, que aconteceu uma profecia e ao mesmo tempo uma promessa que se cumpriu. Pergunta é, como pode um livro falar de uma profecia de séculos de diferença e ela cumprir plenamente aquilo que foi falado, somente por graça de Deus, somente por um milagre do Senhor que tais coisas acontecem. Hora de aprender, uma grande promessa, a promessa no Éden. Depois que Adão e Eva pecaram, houve muita expectativa sobre o que Deus faria. Será que ele destruiria o primeiro casal? Deus tinha dito que se comessem da fruta proibida, morreriam. Porém, ao invés disso, o Senhor fez a promessa da vinda do Salvador. Ele disse que o ventre da mulher seria canal para dar uma semente ao mundo, um bebê que iria esmagar a cabeça da serpente. Diante dessa palavra, uma luz acendeu na escuridão da desesperança humana. Bom, aqui temos a primeira promessa no que diz a nossa salvação, que é o nascimento de Cristo. Quando Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que se veio na cabeça, até quando nós vamos mencionar sobre a história, a primeira coisa que se diz é o seguinte: se Deus disse que quando se comessem do fruto eles morreriam e Deus não mente, então assim que eles comessem morreriam instantaneamente. Mas não foi isso que aconteceu. Quando Deus disse que morreria, não quer dizer que ia morrer instantaneamente. Iria morrer um dia. E foi isso que aconteceu. Por isso, as pessoas, às vezes, têm uma dificuldade de compreender. Mas por que não morreu? Deus mentiu? Não, Deus não mentiu. Só que veio Adão e Eva morreriam, mas não instantaneamente. Pois bem, então o que aconteceria depois? Bom, depois disso então veio a promessa, onde na verdade estavam esperando um castigo da parte de Deus, veio na verdade uma promessa. Eu quero deixar aqui para você uma questão bíblica
acerca de um erro que nós cometemos. Aqui, até mesmo aqui na nossa revista, vai nos falar que iria esmagar a cabeça da serpente. Isto não é bíblico. A Bíblia diz que iria ferir. Ferir é diferente de esmagar. E por que isso? Aos Romanos, capítulo 16, versículo 20, tem uma palavra para nós, para que nós venhamos compreender por que é ferir e não esmagar. Aos Romanos, capítulo 16, versículo 20. E o Deus da paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. O que isso traz para nós? Qual é o entendimento aqui? A Bíblia diz em Gênesis 3,15 que iria esmagar na cabeça da serpente. Quem é essa serpente? Satanás. Entretanto, o esmagar não seria esmagar, é ferir. Ferir é completamente diferente de esmagar. Quem vai esmagar, na verdade, é o Senhor. Como diz aqui, Romanos 16, 20. Pois bem, dito estas coisas, as promessas feitas a Abraão. Com o passar dos séculos, Deus chamou Abraão e lhe prometeu um território e um filho. A partir dele, Deus formou um povo com um propósito, trazer o Salvador. O plano de Deus para o mundo perdido estava firme, apesar dos muitos pecados da humanidade. O Senhor é um Deus de promessas. O Senhor sempre nos fará algumas promessas. Se porventura ainda não veio nenhuma promessa para você, da parte do Senhor, acalma, aquieta-te, porque certamente ela virá. Algumas pessoas recebem algumas profecias, ou melhor, algumas promessas um pouco mais cedo, outras um pouco mais tarde, mas elas sempre vêm. E Deus, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Então, se o Senhor prometeu, Ele certamente irá cumprir. É bem verdade também que precisamos atentar sobre a questão da condição, se foi uma promessa condicionada ou uma promessa incondicional. Qual é a diferença? A diferença é quando Deus faz uma promessa condicional, Ele condiciona a alguma coisa. Por exemplo, o Senhor disse que vai fazer algo, mas se você fizer algo primeiro, ou se você continuar firme nos propósitos, Deus vai te dar uma condição. Eu só vou fazer se você continuar, ou se você fizer isso. Promessa não condicionada é quando Deus não dá nenhuma condição. Deus apenas diz que vai fazer, independente do que acontecer, Deus vai fazer, vai cumprir. Então veja que houve promessas feitas a Abraão. E com o passar dos séculos, Deus chamou Abraão e lhe prometeu o território, filho. E como pode um homem tão idoso, né, já avançado em idade, ser pai? Sim, foi possível. Por quê? Porque para Deus nada é impossível, como diz Lucas 1,37. E veio também um filho, né? Como pode, né? Veio o filho, veio a promessa, veio o território. É algo espantoso. Somente o Senhor ele pode fazer tais promessas. O Senhor, quando Ele promete, Ele cumpre as suas promessas. Portanto, creia. A promessa e os profetas. O último dos profetas do Antigo Testamento também falou sobre o aparecimento do Messias, comparando tal episódio ao nascimento do sol. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. Você consegue olhar para o sol quando ele está ao meio-dia, no auge, ao meio-dia, às 14 horas, por exemplo? Normalmente às 14 horas deve estar mais aquecido. Você consegue olhar ainda mais no verão? Por quê? Porque há uma luz muito forte que vem do sol que nós não conseguimos olhar para ele diretamente. Nossa vista não suporta tamanha luz. Assim também é o sol da justiça, que é o nosso Senhor. Quando há uma promessa, uma profecia, existe o sol da justiça. Ela brilha em nós. Então que nós venhamos a cada dia mais ter esse entendimento dos profetas do Antigo Testamento que falaram acerca do Senhor. E o Senhor não é a nossa justiça, o Senhor não é a justiça nossa. Quando nós estamos com uma causa, não é a Ele que nós recorremos. O Senhor, Ele é justo. Profecias sobre o Salvador, o nascimento por uma jovem virgem. Há particularidades sobre o nascimento de Jesus anunciado pelos profetas. Uma delas é a concepção por uma jovem virgem, como diz Isaías 7,14.
Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Isso foi confirmado pela mensagem do anjo Gabriel a Maria. Algumas pessoas falam erradamente que o Deus de Israel, que a Bíblia, é um livro machista, que Deus é machista, que Deus só fala sobre homens, que a Bíblia só fala para homens e não dá nenhuma menção à mulher, o que não é verdade. Nós vemos em toda a Bíblia relatos de mulheres que foram abençoadas por Deus, e vemos aqui Maria, que foi agraciada com o maior milagre, que é o milagre do nascimento do Salvador. O Senhor Jesus nasceu através de Maria por obra do Espírito Santo. Então veja que algo espantoso, que algo extraordinário. O nome do Senhor, ele é exaltado nisso, porque isso foi confirmado pelo anjo Gabriel. O anjo Gabriel falou a Maria. Então veja que como isso é possível? Somente por graça do Senhor. Deus é o Deus de promessa, é um Deus que firma as suas profecias. Lembra de Gênesis capítulo 3:15? Se cumpriu aqui na vida de Maria. Ou seja, uma profecia e uma promessa. O nascimento em Belém. O lugar determinado para o Messias nascer era uma terra pertencente à família real, na região da tribo de Judá, Belém. A cidade era pequena e essa escolha mostra uma característica própria de Deus, que em regra se utiliza de instrumentos frágeis para realizar seus mais nobres projetos. Interessante é que o Salvador do mundo, o Salvador da humanidade, o nosso Senhor, viesse de uma cidade tão pequena e economicamente insignificante. Jesus o Nazareno veio de uma cidade que não tem, até mesmo nos dias atuais, ela não é uma cidade significativa, não faz muita diferença. E por quê? Porque Deus, ele usa quem ele quer da forma que ele bem entender, e até mesmo o lugar. Muitas das vezes, como foi o caso de Jesus, Jesus veio de uma cidade que ninguém daria nada. Alguém já falou, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Sim, pode, claro que pode. E veio a melhor, foi Cristo. Então veja que às vezes você pode estar, talvez você mora numa cidadezinha pequena, uma cidadezinha do interior, e às vezes você fica pensando, o Senhor nunca vai me usar porque eu sou do interior, porque a minha cidade é pequena. Não, para Deus isso não, Deus não leva isso em consideração por um propósito que eu só vou usar, né? Deus não pensa, eu só vou usar quem for de cidade grande. Não, Deus usa quem Ele quer, da onde a pessoa estiver. Tanto é que vemos aqui o caso de Jesus. Jesus nasceu numa cidade pequena, muito pequena. Ela é tão pequena que até nos dias atuais ela não tem nenhuma importância. Se hoje ela não tem importância, imagina tantos anos atrás, tantos séculos atrás, quando Jesus nasceu. Então não pense você que Deus não pode te usar porque você mora numa cidadezinha do interior, ou porque você não mora numa cidade grande, ou porque a sua cidade é isso, a sua cidade é aquilo. Isso para Deus não faz nenhuma diferença. Homem de dores. Havia uma promessa curiosa sobre o Salvador. Em sua vida haveria, aparentemente, controvérsias. Seria um rei eterno, o próprio Deus entre os homens, mas sofreria muito nesta vida, a tal ponto de receber o título de homem de dores. Ele seria um rei vencedor, mas ao mesmo tempo sofredor? Incompreensível para alguns, mas Jesus explicou: o meu reino não é deste mundo. Quando pensamos numa figura de rei, ou até mesmo de rainha, né, nós vamos sempre imaginar a nobreza, né, que envolve ali o reino do rei e da rainha, ou de ambos, né? Como pode então Jesus ser rei e ser tão sofredor? Vindo de uma cidade pequena, ter uma vida difícil, né, que a vida de Jesus não foi uma vida muito fácil, né? Jesus era carpinteiro, filho de carpinteiro. E, curiosamente, Jesus tem 3 pais, né? Se a gente for olhar figuradamente, ele tem 3 pais. O primeiro foi o Pai Celestial, né? Ele é filho de Deus. Jesus também ele é filho de José, adotivo, mas né?
Ele é filho de José. E Jesus também é filho de Davi, que é a raiz, né, da onde vem Jesus vem da linhagem real de Davi. Então, na verdade, Deus tem 3 pais, olha que interessante. Então, veja que o Senhor, ele, como pode um rei que poderia ter vindo de grandes cidades, ter uma vida regada, né, como dizemos hoje, mas não. O Senhor, ele veio de uma cidade pequena, de uma situação que muito provavelmente nós não temos, assim, não tem nenhum parecer em formosura, né? O Senhor não tinha nada que o atraía, aliás, que atraía alguém para Cristo. Por quê? Porque humanamente falando, Jesus era muito simples para ser rei. E isso que o Senhor requer de nós. Lembra que Jesus falou? Eu sou manso e humilde de coração. Então veja que já a humildade de Cristo estava de fato na sua simplicidade, no seu agir, na sua vida. Jesus era um homem de dores. Jesus sofreu. E Jesus sofreu todo tipo de escárnio, de zombaria, até mesmo de dor, né, na cruz do Calvário, blasfêmias e tantas outras coisas. Então veja que o Senhor, ele é experimentado, é um homem experimentado nas dores. E ele sofreu tudo isso por mim e por você. Né? Uma grande esperança, a luz brilhou. A promessa da vinda do Messias é traduzida pelo profeta Isaías como o fato de uma forte luz brilhar nas trevas. A luz, ela, quando você está no escuro, por exemplo, falta luz, por exemplo, quando volta a luz, todo mundo fica alegre, né? Pois bem, quando estamos no escuro, quando falta luz, nós não enxergamos nada, ficamos completamente perdidos, nós não sabemos o que fazemos. Mesmo na nossa casa, que nós conhecemos bem, nós nos perdemos. Por quê? Porque não existe luz. E é isso que Jesus veio trazer para nós, a luz que brilha nas trevas, que dissipa as trevas, que acaba com as trevas, que nos faz ver o que está bem diante dos nossos olhos. O Senhor, ele traz o sol da justiça, né? A ideia da luz, que a luz brilhou. Vemos que o Senhor, ele traz a luz, né? Nós agora conseguimos ver aquilo que está diante dos nossos olhos. E quantas pessoas hoje não querem ter o entendimento de Cristo, não querem ver essa luz brilhar no coração, não tem esse desejo de enxergar muito mais além, né? A verdadeira libertação. Jesus trouxe a esperança de restauração ao mundo perdido. A fonte de todo o problema de Israel e do mundo não era a subjugação política do Império Romano, mas o império do mal e do pecado. Jesus veio fisicamente a este mundo, o campo da batalha do pecado, para destruir as obras do mal. Jesus realmente ele veio para libertar o povo da perdição eterna, e não de questões políticas, filosóficas e isso e aquilo. Tanto é que ele disse o quê? O meu reino não é deste mundo. Jesus não é deste mundo. Jesus não é daqui. E assim como eu e você também não. A Bíblia vai nos dizer em Colossenses 3, buscar as coisas que são de cima. Por quê? Porque nós fomos crucificados com Cristo. Então nós devemos buscar sempre as coisas que são de cima. Buscar as coisas da parte do Senhor. E deixar esse mundo aqui perdido para lá. Não vamos nos prender a questões humanas, né? Nós precisamos ter o entendimento de que nós precisamos buscar o reino do céu e a sua justiça, né? Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Então nós precisamos continuar buscando as coisas que são de cima, buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Por que isso? Porque Jesus vai nos trazer a verdadeira libertação. João capítulo 6 vai nos falar algo interessante sobre libertação. Na verdade é João capítulo 8, versículo 36 fala assim, ó, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Veja que palavra profunda, que palavra poderosa, uma palavra de libertação. Verdadeiramente, se o Filho vos libertar, quem é esse Filho? Cristo é o Filho de Deus.
verdadeiramente sereis livres. Quantas pessoas hoje estão fisicamente livres, mas pelo pecado estão presas? Então, do que adianta? Da mesma forma que há pessoas que estão presas fisicamente, mas estão livres do pecado, não pecam mais. Já cometeram, fizeram algo errado, estão pagando por isso, mas hoje estão livres da perdição eterna. Por quê? Porque aceitaram a Cristo como Salvador. Então, as suas vidas estão livres. E isso sim, Jesus trouxe a verdadeira libertação, a libertação da nossa alma. O nascimento de uma criança, o conselheiro maravilhoso, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Esses são os títulos que a profecia menciona acerca da criança prometida. Hoje, vivemos um mundo com guerras, rumores de guerra. As pessoas falam tanto de paz fazendo a guerra, né? Mas o mundo não precisa de paz. O mundo precisa do príncipe da paz. Quem é o príncipe da paz? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Entretanto, o que as pessoas procuram? Procuram a paz em outras questões, né? Às vezes até no dinheiro, no poder, ou talvez ponham a sua alegria nisso ou naquilo, né? A paz nisso ou naquilo. Mas na verdade nós sabemos que somente em Cristo conheceremos a verdadeira paz. Ele disse: eu não a dou a paz como o mundo a dá. A paz de Cristo é uma paz diferente. E por que é uma paz diferente? Porque é uma paz que muitas das vezes, você talvez já tenha presenciado isso, está passando por uma situação muito complexa, muito difícil, mas você está em paz. Ou a sua família está em paz, está tudo tranquilo, na mais perfeita ordem, glorificando o nome do Senhor, e as pessoas não conseguem compreender como pode as pessoas estarem passando por essa adversidade e está todo mundo tranquilo, porque é a paz que Cristo nos dá. E por nós termos esta paz em Cristo, nós verdadeiramente temos paz, não como o mundo tem a paz, né? Mas nós temos a verdadeira paz. Portanto, o mundo não precisa de paz, o mundo precisa do príncipe da paz, que é Jesus Cristo. Conclusão: Deus demonstrou sua bondade para com os homens através do Redentor, que veio para restaurar a humanidade. Ele que veio como uma criança pobre, nasceu de uma virgem em um lugar simples e foi constituído príncipe da paz. Veja que Jesus tem toda a estrutura, né, da vida de Jesus, é sempre uma estrutura muito simples, né? É sempre muito simples, mas entretanto, sempre da maneira humana de dizer, entretanto, todo o mundo está sobre os seus ombros, né? A Bíblia vai falar em João 15,5, sem o Senhor nada poderemos fazer. Vamos praticar. Número 1, o Senhor fez a promessa da vinda do Salvador. Ele disse que o ventre da mulher seria canal para dar uma semente ao mundo, um bebê que iria esmagar a cabeça da serpente. Número 2, Jesus na linguagem profética é apresentado como um sol que ilumina a todos, cujos raios trazem vida àqueles que se abrigam nele. Número 3, uma resposta pessoal. Número 4, conselheiro maravilhoso, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Mais uma vez, lembrando, Gênesis capítulo 3:15, vamos falar que vai ferir a serpente e não esmagar. Esmagar, quem esmagará é o Senhor que esmagará a serpente bem debaixo dos nossos pés, como disse lá aos Romanos capítulo 16, versículo 20. Mais uma vez eu quero lhe desejar um feliz ano novo, que seja um ano repleto de bênçãos na presença do Senhor, que você tenha sempre esta promessa no seu coração que Jesus virá buscar a sua igreja, você faz parte dessa igreja, você subirá com o Senhor. Tenha essa esperança na sua vida, como diz o Hino 300, nossa esperança é sua vinda. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!